versículo 10. Primeira carta de Paulo. Abra sua Bíblia. Abre. Quem não tem a Bíblia, pega o celular. Vamos de Bíblia, como disse o nosso pastor presidente. Quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentes, nem os bêbados, nem os maldizentes. Estão vendo a palavra maldizente aí? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? É evidente que nós lemos aqui vários comportamentos de pessoas as quais não herdarão o reino de Deus. Mas o que eu quero falar aqui com a igreja é sobre os maldizentes. A gente pode observar aqui que os idólatras não herdarão, os adúlteros também não, os efeminados também não, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os um pouquinho mais forte, nem os quando a gente repete, a gente grava melhor. Nem os maldizentes, nem os roubadores. Mais forte um pouquinho. Mais uma vez. Os maldizentes herdarão o reino de Deus? Não? E o que é maldizente? Irmãos, nós estamos aqui reunidos neste santuário, na presença de Deus, um culto de ceia. O culto de ceia tem o objetivo de nos lembrar da morte de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, lá no Calvário. Seu sangue que foi derramado, seu corpo que foi partido por nós, para nos dar isso que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Amém. E nós estamos aqui nessa noite para relembrar isto. A palavra de Deus diz: anunciai a morte do Senhor até que venha. E também para lembrar que Ele vai voltar e que nós vamos participar dessa ceia, onde o próprio Cristo nos servirá na glória celestial. E nós estamos aqui reunidos porque o que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. Não é o nosso carro, não é a nossa casa, que a gente morrer hoje não é mais nosso, sim ou não? Então o que nós temos de mais precioso? A nossa salvação. Às vezes a gente cuida mais do carro do que da salvação, mas o mais precioso é a nossa. E nesta noite o Espírito de Deus colocou em meu coração esta palavra para que nenhum de nós tenhamos alguma dificuldade naquele grande dia. Nós lemos aqui que os maldizentes não... Que maravilha, glória a Deus. Eu gosto da igreja assim, participando. Não deixa ninguém tirar sua atenção. Os maldizentes não... E o que é maldizente? Vamos lá? Maldizente é aquele que fala mal dos outros.
que difama, maledicente, malfalante, malédico. E difamar é afirmar e divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. 2, desacreditar-se publicamente, fazer perder ou perder a boa fama ou reputação, infamar-se. Então, maldizente é a pessoa que os maldizentes herdarão o reino dos céus? Nesta noite, irmãos, nós estamos aqui na presença do Senhor nosso Deus, e Deus quer falar conosco nessa noite através da sua palavra, para que a gente não tenha dificuldade quando a gente chegar diante de Deus, não ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós estamos aqui reunidos neste culto de ceia, celebrando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo em memória dele, a sua morte, também relembrando que ele vai voltar para nos buscar. E é importante que a gente entenda isso. Pastor, como assim? Quer dizer que a gente não pode falar mal de ninguém? Hã? Quer dizer que se a gente falar mal de alguém, a gente não herdará o reino dos céus? É isso, irmãos? É isso que está escrito? Diga assim: misericórdia de Jesus. Eu falo isso, irmãos, não é jargão de pregador, não, porque eu sei que quando a gente fala assim com Deus, misericórdia de Jesus, Ele está ouvindo, Ele está aqui. E aqui é a casa dele. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Outro dia eu estava conversando com o nosso pastor e ele citou uma pessoa, e ele falou, não sei se ele vai se lembrar: fala mal de ninguém, fala de peixe, lembra? E é assim que Deus nos quer. Amém? Porque, irmãos, falar mal, a Bíblia diz em Provérbios 26:20: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Não havendo maldizente, cessará a contenda. E Provérbios 26:22, ele também diz assim: as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. É mais ou menos assim. O que Salomão está dizendo? Você chega na casa de alguém, está com fome, né? Alguém chega com uma bolachinha, logo a conversa já melhora, sim ou não? Irmãos, falar mal dos outros às vezes está tão impregnado na nossa natureza, que de repente está todo mundo ali assim meio triste, meio assim, cabeça baixa, um pensando no seu problema, no outro. Está sabendo que fulano falou? O quê? Como é que é? Parece que serviu deliciosos bocados, sim ou não? E aí o negócio já fica animado. Como é que foi? Você viu? Tirou foto? Filmou? Vamos contar. Liga para passar no WhatsApp. Diga misericórdia, Senhor. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo diz que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Pastor, posso falar mal do meu vizinho? Não. Mas ele é problemático. Do meu patrão? Posso falar mal do meu patrão? Irmão, você é cidadão do céu. Amém? Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para ser diferente. O mundo se compraz em falar mal dos outros, mas Deus nos chamou para ser diferente. Pastor, posso falar mal do Lula?
Também não. Tá falando aqui, ué. Sim ou não? Posso falar mal do Bolsonaro? Não, irmão. Deus ama eles, sim ou não? Deus quer salvá-los? Sim. Então qual é o nosso papel? Orar por eles. Alamandori que derrece. Salva ele, Senhor. Liberta ele. Transforma ele. Aliás, se tiver mais alguém que queira juntar-se comigo, eu estou orando para Jesus salvar o presidente, o governador, o prefeito, os senadores, os vereadores, os deputados. Ah, pastor, mas eles são... Não interessa. Meu papel não é falar mal dele, é orar por eles. Diga, tem misericórdia, Senhor. Não fala mal. Fica aqui, irmão. Pastor Adriano, por favor, do meu lado. Pode ser, meu pastor. Tudo bem? Sabe? Jesus tem misericórdia. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Está sabendo do pastor do presbítero ali? Misericórdia, Jesus. Vamos orar pelo presbítero? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. É assim mesmo. Uma irmã me disse que chegou um determinado grupo na casa dela para fazer uma oração muitos anos atrás. Quando fizeram a roda para fazer a oração, começaram a falar mal do pastor. Ela disse: aqui não. Pode falar mal do pastor? Mas só quando tiver você e seu esposo em casa? Só você e seu filho? Aliás, irmãos, dá um problema tão sério. Os maldizentes não herdarão o reino do Senhor. Não, pastor, mas... A Bíblia diz, irmãos, que certa feita Saul estava perseguindo a Davi para matá-lo. Para quê? Saul era o rei de Israel. Davi é aquele que tinha acabado de matar o gigante, né? Estava ali. E Saul então estava perseguindo Davi para matá-lo. E a Bíblia diz que em um determinado momento da perseguição, Saul então entra numa caverna para descansar nos seus pés, para cobrir os seus pés, para descansar. E a Bíblia diz que Davi e os seus homens estavam em volta da caverna. Olha como Deus nos quer. Imagina, irmão, Davi em volta da caverna, Saul entra, vai dormir ali, na caverna que Davi e os seus homens estavam ao lado. Logo no meio dos homens de Davi, a Bíblia diz que os homens, não sei se eles tinham um porta-voz, não sei se eles falavam tudo junto. Aleluia. Já começaram a profetizar. Parece que eu vejo eles sapateando se fosse hoje. Davi, Deus está entregando o teu inimigo na tua mão para você fazer o que você bem entender. Aí Davi logo ficou empolgado, não sei se eles sapatearam, se fizeram um negócio meio assim, que agora esse negócio é cuidado com esse negócio. A Bíblia diz que Davi saiu com a espada e cortou a orla do manto de Saul. A Bíblia diz que quando ele cortou a orla, só um pedacinho da roupa, diga para o irmão, só um pedacinho da roupa, cortou a orla do manto de Saul. A Bíblia diz que doeu, está lá em 1 Samuel capítulo 24, depois você lê lá. Doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E ele virou para os seus homens e disse: guarde-me o Senhor de tocar no seu ungido. Pode falar mal do pastor? Davi sabia disso. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Mas agora vos escrevi, 1 Coríntios 5:11,
não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Ou não vos associeis com eles. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? É porque não sei o que, fulano tem não sei o que, é porque é assim, ele fez errado mesmo, e daí? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Aleluia. E a gente pode observar aqui, irmãos, nesta palavra, o apóstolo Paulo deixa bem claro que os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e os roubadores não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. A hora que der vontade de falar mal de alguém, irmão, aleluia, Jesus, tem misericórdia. Glória a Deus. Ajuda, Jesus. Abençoa aquela vida, Senhor. Mas pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Não tem aqui isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser diferente, para fazer a diferença nesta geração. Aleluias. Louvado seja o Senhor para sempre. E Deus está falando conosco nessa noite. Ele sabe. Mas está tão enraizado, pastor, na sociedade isso, negócio de falar mal, fala mal. Tem gente que fala mal do diabo, fala mal de Deus, fala mal dos anjos, fala mal de todo mundo. Glória a Deus. Mas que nesta noite o Espírito de Deus fale fortemente ao nosso coração. Fala para o seu irmão, não fala mal de ninguém não. Nem de mim. Mesmo quando eu te chatear. Não esquece. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Amém? Pastor, é difícil. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Nesta noite eu queria convidar todos que já falaram mal de alguém. Se você nunca falou mal de ninguém, tudo bem, não precisa você orar comigo essa oração. Mas se você já falou mal de alguém, é um processo. Pastor, o senhor quer dizer que eu estou condenado? Não, irmão, essa é uma luta que você vai enfrentar daqui para frente. Deus está falando com você. A hora que der vontade, sabe, o presbítero, aleluia, Jesus, uma bênção, Pai do Senhor, presbítero. Entendeu? É um trabalho. Oh, sabe, o irmão lá, meu Deus, misericórdia, abençoa o irmão. E Deus vai te dar a vitória, quem crê. Deus está aqui nesta noite. Ralamandori que derrecia. Tem milagre acontecendo aqui nesta noite. Ralamandori que derrecia. Já arrependimento, esse arrependimento, a glória de Deus já está te tocando nessa noite, trazendo transformação. Aleluia. Diga comigo, Senhor meu Deus,
Em nome de Jesus. Eu te peço perdão por todas as pessoas que eu falei mal. Eu já estava errando tanto assim, Senhor, e correndo risco de perder a minha salvação, que meu Jesus comprou com seu sangue. Mas eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda a partir de hoje, para a tua glória. Amém. Diga glória a Jesus. Isso não é um ritual religioso. Você vai ver a diferença. Glória a Deus. Você vai ver a diferença e vai ter vezes que você vai escutar o Espírito de Deus dizendo: ops, não fala mal. Aleluia. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Palamandori que derrência. Pode louvar a Deus. Pode louvar a Deus. Pode louvar a Deus. Pode glorificar a Deus. Ele está aqui te dando vitória.